Olá pessoal, nós vamos então dar continuidade ao nosso aulão Gabarita Enem deste ano online, falando agora de diversas situações sobre a redação. Todo mundo quer ter uma nota 1000 na redação do Enem. Então, nós vamos agora fazer uma série de explicações para que vocês entendam de que forma vocês podem desenvolver esse texto, o que fazer e o que não fazer, tá bem? Então, a primeira coisa é pensar o que a cartilha de redação do Enem nos fala, Quais são as orientações que vêm lá do INEP? Quais são as orientações que vêm de forma oficial, tá bem? Então, vejamos, nós temos aqui a prova de redação, exige sempre um texto em prosa, um texto discursivo, ninguém vai escrever em forma de versos, mas precisa ser, então, dissertativo-argumentativo. Esse texto dissertativo-argumentativo tem uma estrutura que envolve uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Este texto, ele vai avaliar as competências que você adquiriu ao longo da sua formação básica. Competências estas que serão divididas em 5 partes e daqui a pouco eu vou falar sobre elas. O texto, então, de redação do Enem, a proposta de redação do Enem, apresenta um tema, ok? Um tema, normalmente sobre um assunto importante socialmente, sempre as questões tratadas nas temáticas da redação do Enem trazem uma questão social importante, trazem uma problemática social importante, e por isso mesmo, dado esse tema, ele é um tema muito específico, não é um tema amplo, não é um tema vago, sempre será uma determinação específica sobre uma questão social. Então, dado um tema, você precisa apresentar uma tese. E o que é essa tese? A tese é a ideia que você vai defender ao longo do seu texto. Então, é uma ideia que você vai tentar vender, ok? Você vai tentar vender essa ideia. Então, ela tem que ser muito bem estruturada, ela tem que ser muito clara, muito objetiva, tá bem? Depois, então, de apresentada essa ideia principal sobre o tema proposto, você vai pensar nos seus argumentos. E o que são os argumentos? São as explicações que você vai desenvolver para fazer com que o leitor concorde com você, ok? Então, os argumentos pedem diversas estratégias argumentativas. Você pode utilizar várias estratégias argumentativas, mas diante do número de linhas que a proposta do Enem impõe, 30 linhas no máximo, você precisa pensar aí em pelo menos 2 argumentos bem fundamentados, 2 argumentos bem sustentados na sua proposta. No caso, então, como desenvolver esses argumentos consistentes? Nós temos, então, a possibilidade de utilizar exemplos, citações, dados estatísticos, comparação de fatos, mas lembre-se, tudo que você utilizar precisa ser consistente, precisa ser comprovado, precisa ser de conhecimento público, de domínio realmente do público em geral. Muito bem, esses argumentos você então vai desenvolver de maneira bem articulada, ligando a essa tese que você apresentou no início. Quando você apresenta a tese, você já dá a dica de como você vai desenvolver os argumentos ao longo do desenvolvimento do seu texto. Ao final, você precisa apresentar na sua conclusão uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento. Então, tudo tem que ser muito bem articulado. A introdução expõe a ideia principal, a sua tese, o desenvolvimento dá as explicações e as justificativas necessárias para essa ideia principal que você apresentou. E ao final, você precisa dar uma solução para esse problema, para essa questão discutida. Só que nessa solução, você tem que apresentar uma proposta de intervenção social, uma proposta de solução para o problema.
dando as condições mais específicas possíveis. Muito bem, continuando então, nós temos aqui uma orientação sobre as competências que são exigidas para um bom texto de redação do Enem. E como é que se atinge a nota 1000? Muito simples, muito simples. Nós temos aqui 5 competências importantes. E dessas 5 competências, nós vamos ter o domínio da língua portuguesa, da língua formal, escrita, nós temos a compreensão da proposta e a aplicação dessas áreas do conhecimento que você precisa ter domínio para desenvolver um bom texto. Nós temos aqui a parte em que você seleciona as ideias, organiza, elabora para poder argumentar ao longo do desenvolvimento do texto. A demonstração dos conhecimentos de mecanismos linguísticos, aquelas articulações, conectivos, E por último, então, a competência que vai exigir de você a elaboração de uma proposta de intervenção. Então são essas 5 competências e para cada uma delas, 200 pontos, até 200 pontos. Agora, como que eles fazem então essa avaliação? É isso que nós vamos ver, tá bem? Diante da redação, então, que você elaborou lá no dia da prova do Enem, cada redação é corrigida por 2 avaliadores, certo? Os 2 avaliadores atribuem notas, então, que vão até 200 pontos para cada uma daquelas 5 competências. Muito bem. Não houve discrepância? Estão numa média esses conceitos das competências para os 2 avaliadores? Não houve discrepância? Não teve divergência? Então, somam-se os conceitos, somam-se as notas referentes às competências e aí é feita uma média aritmética. E depois, então, a gente recebe esse resultado. Muito bem, se houver discrepância, se houver divergência nessa correção entre os avaliadores, aí entra um terceiro avaliador para fazer a verificação. Esse terceiro avaliador pode chegar a um consenso ou, se ainda houver mais uma discrepância, aí uma banca de avaliadores, uma banca com 3 professores, 3 avaliadores. Então, esse é todo o processo criterioso de correção da redação do Enem. Bem, nós vamos falar agora sobre essas competências. O que você precisa comprovar, o que você precisa mostrar domínio na hora de elaborar a redação do Enem para você obter aquela nota 1000 tão desejada. Primeira competência, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Pessoal, aqui nós temos questões de ortografia, escrever corretamente todas as palavras. Nós vamos ter aqui concordância, e concordância é uma das questões que mais estragam os textos. É uma das questões assim que mais deixam você com notas negativas. Porque a concordância, ela se refere sim à questão verbal, mas também à questão nominal. Então, aquela regrinha básica de que o sujeito faz a concordância com o verbo é fundamental. Sujeito no plural, verbo no plural, ok? Sujeito no singular, verbo no singular. Mas existem muitos casos de sujeitos que entram em regrinhas aí de concordância, e isso é sempre bom revisar, tá bem? Concordância é uma coisa muito importante no texto. Ela pode estragar o seu texto. Então, concordância nominal também, a concordância dos nomes, adjetivos, pronomes, numerais, eles precisam também fazer as devidas concordâncias com os termos regentes nas frases, então com os substantivos, é preciso ter esse cuidado, tá? Substantivo plural, os nomes subsequentes no plural e assim por diante, então bastante atenção com a parte de concordância, Regência, ok? O Enem pede a norma culta.
Então, regência é algo também importante. Há aqueles casos, né, de regência, o verbo exige a presença de uma preposição para se ligar, né, ao objeto, ao complemento. Então, muita atenção a esses casos de verbos que exigem a presença de uma preposição para se ligar, né, aos complementos. Então, bastante cuidado com isso também. Assim como existe a regência verbal, existe a regência nominal. E qual é a preposição que eu coloco aqui? É pela, é pelo, é por, né? Qual é a preposição adequada para fazer a ligação do verbo com o complemento ou de um nome com seu complemento? E a questão semântica, né? A questão do significado das palavras, essa questão que vai trazer, né, o estudo dos sinônimos, dos heterônimos, enfim, dos homônimos. Então, a questão semântica, a questão de significação é muito importante também para a escolha adequada de palavras no seu texto. Então, a primeira competência mostra se você tem domínio da língua portuguesa, né, na modalidade escrita. Fundamental você, né, exibir um bom domínio da língua nesses sentidos que nós apresentamos. Muito bem, a segunda competência é aquela que vai mostrar se você realmente compreendeu a proposta de redação, se você consegue aplicar, né, os conceitos em relação ao tema nas várias áreas do conhecimento. Então, se você compreendeu a proposta, se você conseguiu, né, estabelecer uma linha de raciocínio para desenvolver o seu texto em começo, meio e fim, você vai conseguir ter um bom desempenho nessa competência. Aqui é o momento em que você organiza as ideias. Então, uma dica, quando você estiver diante da proposta de redação, com aqueles textos motivadores, você vai tentar esquematizar, principalmente ali, né, as ideias mais importantes que vieram à sua mente. Monta um esqueminha, ideia principal é essa, os argumentos, o primeiro argumento eu vou desenvolver assim, o segundo argumento assim, e vou concluir dessa forma. Coloca ali, em 4 frases. A primeira para a ideia principal, uma segunda frase para o primeiro argumento, uma terceira frase para o segundo argumento, uma última frase para a conclusão, a proposta de intervenção. Se você consegue articular, né, as ideias e organizar um esqueminha, ok? Um esqueletinho, você consegue depois desenvolver essas ideias. E aí você já monta a sua linha de raciocínio. Então, a segunda competência é importantíssima. Você vai demonstrar se você realmente compreendeu a proposta apresentada. Vamos para a terceira competência? Este é o momento em que você vai trabalhar a sua argumentação. E a argumentação tem um peso muito grande nisso, né, em toda essa construção. Por quê? Você vai ter que selecionar, fazer relações entre as ideias, organizar, interpretar as informações, fazer a leitura daqueles textos motivadores e verificar o que você pode aproveitar, o que você pode extrair de significativo dali para construir esses seus argumentos, sem copiar, é claro. A gente vai falar sobre isso depois, né, quando a gente vai falar do que não fazer na redação do Enem. Então, quando você leu, né, todos os textos motivadores, relacionou com o seu conhecimento de mundo, com a sua leitura de mundo, com o conhecimento que você tem da sua bagagem cultural, da sua formação, ok? O seu capital cultural. Muito bem. Aí, então, você vai, né, precisar selecionar quais são as ideias que você vai desenvolver aqui neste momento dos argumentos, tá? Você vai utilizar fatos. Fatos são acontecimentos, né, que devem ser de conhecimento público, fatos, né, notórios, concretos, consistentes, opiniões, mas que tipo de opinião? Então, não é a sua opinião, tá certo? Embora você possa demonstrar isso com os argumentos, mas você não vai dizer, na minha opinião, isso não pode acontecer na redação. Depois, argumentos, então, em que você vai defender o seu ponto de vista.
E defendendo um ponto de vista, você vai construir, então, sem achismos, tá? Explicações, justificativas sólidas, concretas, para organizar o desenvolvimento da sua redação. Vamos para a quarta competência? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Esses mecanismos linguísticos que vão ajudar a construir o seu texto. São os mecanismos linguísticos que vão ajudar a fazer a ligação entre as ideias. Então, aqui é fundamental ter conhecimento, né, daqueles conectivos, certo? Daqueles conectores, as conjunções. Lembram-se quando nós estudamos período composto, a sintaxe do período composto? Então, a gente estudou que tem orações adjetivas, as subordinadas adjetivas, existem orações subordinadas substantivas e existem orações subordinadas adverbiais. E aí a gente faz o estudo de uma série de conjunções, uma série de conectivos. Vale a pena você revisar isso, tá? Tem inúmeras tabelinhas desses conectivos aí pela internet. Faça uma revisão desses conectivos. É quando eu quero expressar ideia de consequência, ideia de causa, ideia de tempo, ideia de conformidade, ideia de conclusão. Quais são os conectivos que eu posso utilizar? Quais são as conjunções que eu posso utilizar? Então, muita atenção, porque nesse momento você vai comprovar o seu domínio nos mecanismos linguísticos para construir os seus argumentos. As ideias precisam estar bem articuladas. Os parágrafos precisam estar interligados. A gente não pode simplesmente jogar as ideias. Nós precisamos interligar essas ideias. Nós precisamos acrescentar aquelas palavrinhas que dão a ligação de um parágrafo para o outro, de uma ideia para outra. Então, muita atenção, revise esses mecanismos, revise essas conjunções, ok? Eu não posso pensar numa ideia e colocar aí uma conjunção equivocada que vai mudar completamente o sentido do que eu estou querendo dizer. Isso é muito comprometedor. Então, faça uma revisão, vale a pena. Quinta e última competência na redação do Enem 2020. Elaborar proposta de intervenção. Para quê? Para solucionar o problema que foi apresentado por você diante do tema proposto. Então, há um tema proposto, você elencou um rol de ideias, organizou, discutiu, justificou, explicou, e aí você precisa mostrar uma conclusão. Mas não é simplesmente concluir e encerrar o assunto, não. Você precisa dar a sua contribuição. Você precisa dar uma contrapartida, apresentando uma solução para tudo isso que você discutiu. E aí, você precisa dizer como isso pode ser feito, quem pode estar à frente dessa solução, certo? Então, não é simplesmente apresentar lá uma ideia, pronto, já resolvi, já dei lá uma ideia para eles solucionarem o problema. Não, é preciso que você explique como essa solução vai acontecer. É preciso que você diga quem são as pessoas responsáveis para fazerem isso acontecer, e de que forma pode ser concretizada essa proposta de intervenção. Tem algo interessante para a gente falar aqui, que é o respeito aos direitos humanos. Tá? Essa questão dos direitos humanos foi até alvo de discussão e recentemente foi retirada uma questão que dizia que perdia pontos. Não, perdia pontos não, que zerava a redação. Tá? Então, não tem mais essa questão de ferir os direitos humanos, não respeitar essa questão dos direitos humanos, não zera mais a redação, mas perde ponto, perde muito ponto, tá bem? Porque entra aqui na quinta competência, naqueles 200 pontos lá da quinta competência necessária na redação do Enem. Então, apresentar solução respeitando a questão dos direitos humanos.
Então, a gente não pode sair falando qualquer coisa para resolver um problema. Nós precisamos pensar, isso fere os direitos humanos, né? A gente tem que pensar na questão da tolerância, a gente precisa pensar em inúmeras questões sociais que o nosso país vive, não só o nosso país, mas o mundo, né? Pensar então numa contribuição positiva, ética, certo? De acordo aí com o que se espera de um cidadão, né? Honesto, tolerante, um cidadão que contribui para a sociedade. Muito bem? Então essas são as 5 competências que serão aí muito bem verificadas e observadas na hora da correção da sua redação do Enem. Vamos avançando. Eu coloquei aqui um esqueminha, né? Normalmente essa proposta de intervenção vai buscar qual é a causa do problema, né? Vai mostrar aí os efeitos negativos de uma ou de outra situação. São estratégias que você pode utilizar na hora de pensar aí a sua proposta de intervenção. Então, o que é possível apresentar? O que é possível você apresentar como proposta de intervenção para esse problema que você apresentou uma ideia principal e deu uma série de justificativas e explicações? Como é que a gente pode resolver esse problema? Quem pode ajudar a resolver isso? Quem pode executar as ações que você vai propor na sua proposta de intervenção? Como viabilizar essa proposta? Não é simplesmente jogar, como eu disse, né? Não é simplesmente jogar, virem-se. Não, você precisa indicar como viabilizar essa proposta. De que forma? Quem vai poder ajudar? Qual é o efeito que essa proposta pode alcançar? Então, de que maneira essa proposta pode contribuir para uma sociedade melhor? E por último, há alguma outra informação que você pode acrescentar para detalhar essa proposta? E aí então você pode pensar, né, nesse esqueminha. Então é importantíssima a forma como você finaliza o seu texto, tá bem? A forma como você encerra o seu texto. Ele tem que ser coerente, né? Ele precisa ser organizado de maneira, como a gente diz, bem redondinho. Um começo, um meio bem desenvolvido e um final chave de ouro, ok? Vamos lá. Uma questão importante que as pessoas muitas vezes perguntam: eu coloco o título, eu não coloco o título? O título será considerada a linha do seu texto. Então, se você precisa de uma linha a mais aí, não tem necessidade de título, porque a proposta não solicita um título, tá bem? Então, ele vai ser considerado aí um elemento, né, que vai preencher uma linha do seu texto. Como você só tem 30 linhas para escrever de forma muito bem organizada, é opcional você colocar ou não um título. A proposta, repito, não exige título, tá? Agora, razões para se atribuir nota 0. Isso, pessoal, é muito, muito sério, tá bem? A questão que mais aparece com, né, a situação de zerar a redação do Enem. A fuga total ao tema. Não atender de forma alguma aquele tema que foi proposto. Tá? Começar dizendo A e finalizar o texto falando V. Certo? Então, fuga total ao tema, zera a redação. Tá bem? Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa. Para que você desenvolva um texto sério na redação do Enem, você precisa seguir introdução, desenvolvimento, conclusão de maneira dissertativo-argumentativa. Você está trabalhando com ideias. Você não vai ficar contando uma história, tá bem? Não é texto narrativo para você contar uma história, para você colocar personagens. Você até pode ilustrar um argumento seu com uma pequena narrativa, mas que seja curta, rápida, direta e que sirva realmente para ilustrar um argumento, tá? Mas estrutura dissertativo-argumentativa trabalha com ideias, trabalha com conceitos, certo? E trabalha com justificativas e explicações. Então, nada de contar historinha. Não é hora de contar historinha. Extensão total de até 7 linhas. Está lá no manual, né? Que até 7 linhas, não alcançou, né, mais do que isso, redação zerada. Agora, copiar os textos que estão disponíveis
lá nos textos motivadores ou no caderno de questões, também vai fazer, né, a sua redação ser extremamente prejudicada. Então, não copie. Você pode aproveitar os textos para ter ideias que serão, então, trabalhadas na sua redação, mas não copie os textos, certo? Outra questão também, né, que ajuda aí a prejudicar a sua redação. Impropérios, né? Palavras ofensivas, termos ofensivos, injuriosos, desenhos em qualquer parte da folha. Você não pode identificar a sua folha, você não pode colocar nenhuma marca que identifique a sua redação. Isso também atribui nota 0. Mais algumas questões. Números ou sinais gráficos fora do texto, né? Também com a intenção de identificar, de caracterizar a sua redação. Está fora. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. E aí, pessoal, existem muitas histórias, né? Tem aquele que insiste em colocar, por exemplo, uma receita de bolo no meio da redação, achando que os avaliadores não vão fazer uma leitura e uma correção séria. Lê do engano, ok? Vai ter problemas, porque este trabalho é criteriosamente desenvolvido. Então, não caia nessa. Tá? Eu mesma, como corretora, né, de redação há tantos anos, já peguei situações assim, tá? Que vocês nem imaginam. As pessoas realmente pensam, né, que num processo seletivo a redação não vai ser corrigida de maneira séria. E a gente já teve a oportunidade de encontrar situações assim. Aquela receita de bolo ou a letra daquele hino do time de futebol, né, no meio aí da redação. Não façam isso. Assinatura, nome, apelido, codinome, rubrica fora do local designado para assinatura. Não pode ser identificado em nenhum momento, em nenhuma parte do texto, da folha que você vai entregar, né? Não pode conter nenhuma identificação. E aí, entregou em branco? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tá? Se você entregar rascunho, também não tem o que fazer. Folha de redação. Está escrito na folha de rascunho, você não passou a limpo, com a caneta adequada, no espaço correto, com letra legível, prejudicou a sua redação. Então, bastante cuidado, tá bem? Vamos agora passar algumas dicas, né, do que você, então, deve fazer. A gente já viu o que não pode fazer, o que não deve fazer de forma alguma. E agora vamos ver o que deve fazer. Então, vão aí as nossas dicas. Primeira dica, comece fazendo a leitura da coletânea. Leia todos os textos motivadores, verifique a proposta. O ideal é que você reserve para a redação 1 hora, ok? Então, trabalhe aí com o seu relógio, trabalhe aí com o tempo direitinho, porque 1 hora você deve reservar para fazer a sua redação. A leitura, a organização das ideias, o rascunho e passar a limpo em 1 hora. Esse é o prazo que a gente sugere. Então, se o tema for considerado fácil, já comece pela redação. Dada a importância da redação, né, para a sua aprovação, comece pela redação. Se você considerou o texto fácil, o tema, né, é fácil, é um tema conhecido, você tem condições de desenvolver, já faça a sua redação. Agora, o tema não é fácil, eu não tenho muito conhecimento disso. Aí você pode até resolver a prova, né? Estamos falando aí da prova de linguagens e seus códigos. Pode ser que durante a prova tenha ideias que ajudem a sua redação. Pode ser que apareçam textos que contribuirão aí para a sua redação, para as ideias, para a argumentação que você vai desenvolver. Mas sempre pensando naquele tempo que você precisa reservar para fazer um texto com calma, com tranquilidade e se organizar direitinho. Segunda dica, né? Organizar esse tempo. Então, não faça a redação no final. Em meia hora, não faça isso. Por quê? Você precisa disciplinar, né? Para que o seu texto tenha boa qualidade. Então,
vá trabalhando com o tempo para que você não esgote aí e depois no final faça às pressas a redação. Pessoal, a redação vale 1000 pontos. Ela é muito importante na nota final do seu Enem. Terceira dica, cuidado com a argumentação. Quando você amplia as ideias, muitas vezes você pode se distanciar do tema. Então, muito cuidado com a sua argumentação. Lembra, na hora, lembre-se daquela dica. Viu o tema, leu os textos, faça um esqueminha, ok? Ideia principal, ideia do primeiro argumento, ideia do segundo argumento, ideia para intervenção. Então, se você tiver um esqueminha para se basear e depois desenvolver os parágrafos a partir dessas ideias, dessas frases que você anotou no seu esqueminha, você não corre esse risco de fugir, de se distanciar do tema. E muitas vezes, quando a gente não programa aqui a nossa linha de raciocínio, a gente começa falando A e termina falando Z. Então, atenção nesse aspecto. Quarta dica, fazer uma boa proposta de intervenção social. Então, você precisa explicar alguns pontos, por exemplo, quem vai fazer o quê, como vai fazer isso, de quem será essa responsabilidade pela solução que você está propondo para o problema, se é o governo, como o governo pode fazer essas questões, se o cidadão também pode contribuir, se organizações podem se envolver. Então procure não jogar sempre nas costas do governo, porque nós como cidadãos também temos uma missão muito importante na nossa sociedade, a contribuição para a nossa sociedade. Então pense como fazer essa proposta de intervenção social, tá bem? Última dica, realizar uma revisão minuciosa no seu rascunho antes de passar para a folha definitiva. Faça uma revisão, retome as ideias, veja se está tudo bem articulado, veja se você colocou aqueles conectivos necessários para ligar as ideias, para ligar os parágrafos, colocou um conectivo para fechar, para introduzir a conclusão. Então pense quais são aqueles conectivos mais adequados para colocar a sua conclusão no texto. Então realize uma revisão. Observe a grafia das palavras, observe concordância, regência, todas aquelas dicas que nós passamos. E aí então você passe a limpo, com letra legível, para que o avaliador possa corrigir e atribuir aí uma boa nota. Agora, encerrando, vamos lá, a dica bônus, a dica final. Pessoal, ninguém escreve bem da noite para o dia. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter informações, você precisa ter organização. E sem isso, não dá para fazer uma redação nota 1000 no Enem. Então, leia, leia, leia e escreva, escreva, escreva. Quando a gente fala leia, leia de tudo, leia de tudo. Leia literatura, leia jornais, leia revistas, leia textos didáticos, leia textos publicitários, leia textos de imagem, leia gráficos, leia de tudo. Isso é muito importante para a sua formação. Leitura de mundo, como já dizia Paulo Freire, leitura de mundo, leitura do que está à nossa volta, leitura dos acontecimentos diários, leitura dos assuntos cotidianos. Treine, 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 treine e treine um pouco mais. Treine muito, porque a gente só consegue produzir um bom texto com muita leitura e muita produção escrita. Ninguém consegue fazer um excelente texto da noite para o dia. É preciso esforço. É preciso você construir uma história aí, de leitura e produção de texto. Tenho certeza que se vocês desenvolverem todas essas dicas e entenderem a importância desse conhecimento, desse esforço pessoal,
vocês certamente serão ótimos candidatos a uma redação nota 1000 no Enem. Boa sorte e muito obrigada pela atenção.